Olá pessoal, bem-vindos ao 6º episódio do Química Amor. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. É um momento sério agora, gente. Quem usa eletricidade? Acho que todo mundo respondeu sim, né? Seja na luz da sua casa, a sua televisão, ao seu celular / computador, que você está escutando o meu podcast, você está usando eletricidade ou as pilhas? O episódio de hoje eu irei falar sobre esse assunto, que até eu tenho uma dificuldade. O ramo da química chamado eletroquímica. Então, após a vinheta, eu volto. Bom, para se falar da sua história, tem que se falar desses dois carinhas muito importantes. O primeiro é Luigi Galvani, que descobriu no século XVIII, ao tocar os músculos de animais mortos, principalmente sapos, com cilindros com cargas elétricas, que eles reagiam. Mas primeiramente, uma coisa que vocês devem estar se perguntando: cadê a Luísa Mel do século XVIII? E o outro era Alessandro Volta, que sugeriu que a eletricidade provinha das torres de discos de diferentes metais alternados, separados por folhas de metais embebidos por uma solução de cloreto de sódio, chamado de pilha voltaica. Foi o primeiro dispositivo de eletricidade. Na pilha temos o cátodo, ou seja, o que ganha elétrons, ou seja, eles vão sofrer a redução, são o polo positivo, e o ânodo, que consequentemente perde elétrons, vai sofrer a oxidação, e são o polo negativo. Também temos o agente redutor, que vai causar a redução, ou seja, o ânodo, e o agente oxidante, que vai causar a oxidação, o cátodo. É muito confuso, mas acho que dá para entender. E cada pilha terá o potencial padrão. O potencial padrão de uma célula mede o poder de puxar os elétrons. Nas questões de eletroquímica, sempre irão trazer meias reações de um mesmo referencial, geralmente de redução. O que é meia reação? É uma reação de oxidação e uma reação de redução. E juntos vão fazer uma reação de oxirredução. Para se calcular o potencial padrão de uma reação de oxirredução, a gente tem que fazer o E0, que é o símbolo que a gente usa, é igual ao o potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Se o E0, ou seja, o potencial padrão da reação for maior do que zero, é uma reação espontânea. Se é zero, ou seja, o potencial padrão da reação for menor do que zero, é não espontânea. Ou seja, se não for espontânea, quer dizer que a pilha não vai ocorrer naturalmente. Uma coisa interessante é que se o balanceamento da reação for aumentado, por exemplo, se a gente aumentar 2 mols, a meia reação ou a reação inteira, seu potencial padrão não irá mudar. E temos a eletrólise. O que é eletrólise? É um processo de quebra elétrica. Temos também o produto da eletrólise, que é pela lei de Faraday, que diz que a massa de uma substância formada ou transformada por eletrólise é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica que atravessa o sistema de um elétrodo a outro. Se estamos tratando de uma quebra, então pode entender que é sempre, se tratando de eletrólise, uma pilha não espontânea. E temos uma experiência que sempre descrevemos quando falamos de eletroquímica, que é a pilha de Daniel, que é constituída de uma placa de zinco dentro de uma solução de sulfato de zinco e uma placa de cobre numa solução de sulfato de cobre. As duas soluções são ligadas por uma ponte de salina embebida por uma solução de cloreto de sódio ou por uma parede porosa com cloreto de sódio. A ponte salina funciona exatamente para manter a concentração do ânodo e do cátodo equilibrados. Então, seu potencial padrão da reação vai ser igual a 1,10, já que o potencial padrão do cobre é 0,36, ou seja, seu potencial padrão de redução é mais 0,36 e o do zinco é menos 0,76. Então, ele tem mais características de ânodo. Então, 0,36 menos 0,76 dá 1,10. Se você é diretor ou professor da escola e está escutando meu podcast, primeiramente me contrata. Tá bom, eu parei.
Mas tentem fazer esse experimento com seus alunos, que eletroquímica é um assunto difícil. Eu me compliquei fazendo esse material. É um experimento que ensinamos a eles como pode funcionar uma pilha, como mostrar a oxidação e redução acontecendo. Porque no final desse experimento, observe-se que a placa de zinco era corroída, ou seja, ela vai perder massa. E a placa de cobre aumenta a massa. E a solução de sulfato de cobre, que era azul, ela vai começar a ficar incolor. É uma coisa muito perceptível aos olhos deles. Então façam o que pode ser de melhor entendimento do seu aluno. Ele pode entender um assunto e saber a importância, porque a gente está tratando de pilhas. E eles podem entender como calcula o potencial padrão da pilha. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Apenas mais 4 episódios chegaremos ao final da temporada. Caso queiram me dar sugestões de assuntos, opiniões, me procurem nas redes sociais. Estamos como Química Amor Podcast e no Twitter como @amor_química. E nosso e-mail é quimicaamorpodcast@gmail.com. Esse podcast é editado e roteirizado por mim, Rani Santos. Obrigado por escutar mais um episódio. Um beijo e até a próxima.